Oi, quinto ano, tudo bem? Hoje vamos trabalhar a cultura indígena na nossa aula de história. Então, peguem o material, coloca tudo em cima da mesa, pega lápis, borracha, pega o livro, que é para vai estar identificando aí com vocês os conteúdos da aula de hoje. Vamos lá? Bem, o conteúdo da aula de hoje, cultura indígena, você vai encontrar nas páginas 66 e 67. Haverá também músicas e danças indígenas nas páginas 71 e 72. E a atividade que vocês irão cumprir serão das páginas 68 a 70 e 73 e 74. Vamos lá? Bem, gente, quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles diziam o quê? Que estavam encontrando terra à vista, que estavam descobrindo uma terra. Mas, na verdade, vocês já perceberam no decorrer de outras aulas de história que o processo não foi bem esse. Então, na verdade, eles chegaram em terras que já viviam pessoas, que eram os índios, né? Que tinham aqui suas crenças, seus costumes, seus hábitos, sua forma de viver, sua relação com a natureza. Tá? Então, conheciam bastante coisas, né? Eles chegaram aí se aproveitando dos índios, fazendo com que eles passassem tudo o que eles sabiam para eles e depois começaram a escravizar esses índios, a matá-los, tá? Então, existiam centenas de nações indígenas naquele período. Algumas bem diferentes umas das outras, por quê? Porque, de certa forma, alguns grupos viviam em regiões diferentes do Brasil. Então, isso muda com a mudança de clima, de vegetação, muda também alguns hábitos, mas tinham vida semelhante, viviam em relação com o meio ambiente, tinham bastante respeito pelo meio, só utilizava da natureza o que realmente era preciso, né? Então, os portugueses, na verdade, quando eles chegaram aqui, eles não tinham noção da quantidade de pessoas que eles iriam encontrar aqui, tá? Foi tudo muito estranho para eles, a primeira relação deles com os índios. Os índios também estranharam a chegada daqueles homens que se vestiam e se portavam de uma forma diferente. Então, foi diferente para ambas as partes. Ok? Então, na cultura indígena, pertencia à mulher, por exemplo, a responsabilidade de cuidar da casa, da alimentação das crianças, faziam os utensílios, os artesanatos. Para os homens já era um serviço mais pesado, os homens já, por exemplo, trabalhava na parte mais pesada da coisa, que era derrubar árvores, construir armamento, que eles utilizavam no dia a dia deles, né? Então, assim, gente, as técnicas da cozinha dos indígenas, né, eram baseadas em pisar, moquear, espremer, peneirar, ralar, fermentar, assar, tostar alguma coisa, cozer, passar pela fervura. Eram essas as palavras que eles utilizavam na cozinha indígena, tá? Então, os assados, gente, eles eram feitos enrolados em folhas grandes, né? Eles pegavam, por exemplo, um pedaço de carne e eles enrolavam naquelas folhas, né? E aí colocavam para assar. Então, assim, era um procedimento bem diferente do que a gente faz hoje na nossa cozinha, né? Ninguém pega folha para enrolar carne para assar. Então, eles tinham realmente uma estratégia diferente. E esses costumes, né, isso aí foi herdado por alguns povos de algumas regiões do país, como vocês vão ver adiante. Então, é muito comum o modo de preparo de pratos em fornos subterrâneos, tal como consiste em fazer um buraco no chão, colocavam a carne enrolada em fornos grandes de árvore, em folhas, grandes de árvores e colocavam no fogo. Assim, pode-se dizer que o norte ele herdou um pouco dessa questão da cultura indígena, porque eles fazem alguns pratos que é bem parecido. Então, contribuiu com grande herança para a formação da alimentação brasileira. Muita coisa que a gente come hoje foi herdada da cultura indígena, tá? Eles, na verdade, costumam cultivar, por exemplo, lá no norte, pequenas áreas de terra para o sustento da comunidade, aí plantam mandioca, feijão, milho, batata doce. A alimentação é obtida da natureza e eles também, né, só tiram da natureza o que realmente precisam. Então, isso foram traços herdados dos indígenas. Tá? Então, os utensílios utilizados naquele período para alimentação eram feitos de forma manual, eles usavam cerâmicas, usavam urupemas, cuias, cabaças, balaios, potes, tá? Panelas de barro, feitas de barro. Todos esses materiais são feitos, na verdade, com barro e madeira, né?
cascos de animais também eles utilizavam. Então, a base da alimentação era a mandioca, com o qual se obtinha a massa ou a farinha e com o qual eram feitos diversos quitutes. Gostavam de peixes, tartarugas, mariscos, na verdade, eles gostavam muito desse tipo de alimentação, tá? As plantas medicinais eram bastante conhecidas por eles. Ainda hoje, né, a gente tem o hábito de fazer um chazinho para uma dor de cabeça. Então, tudo isso são resquícios de uma cultura que aconteceu lá atrás, né? A gente traz isso dos nossos indígenas, né? Então, essa arte de preparar e compor medicamento pelos índios sempre foi muito rica. Eles conheciam plantas medicinais para curar feridas, infecções, quando eles tinham, porque eles não tinham acesso ao hospital, então eles trabalhavam com o que eles tinham, que era a mata. Então, eles tinham muito conhecimento e isso foi tentaram tirar deles, né? Os europeus, quando eles chegaram, eles perceberam que eles tinham conhecimento sobre aquela área e eles tentavam explorar. Então, até eles conseguirem tirar muita coisa, eles faziam de amigos, tá? Então, para cada doença, eles conheciam, por exemplo, ervas, plantas, algumas até foram utilizadas pela medicina mundial, como por exemplo, ipecalcunha, gente, que nome! Excelente contra diarreia. O jaborandi, né, tratava sudoríferos. A copaíba, gente, curava feridas e infecções, entre vários outros, né, que a gente nem conhece, tá? Tinham também a questão da cultura, a musicalidade. Todo mundo gosta de ouvir música e com os índios não eram diferentes. Eles tinham as festas, eles tinham os eventos deles, né? Então, em relação à musicalidade, revelava sempre a visão de mundo que eles tinham em relação ao grupo, né? Mas especificadamente se atentavam bem à questão da natureza. Então, a natureza para eles era uma espécie de mãe. Então, além deles terem muito respeito, eles transportavam isso para as músicas, tá? Essas músicas estavam presentes nos cultos, nos ritos, nas ligações com os ancestrais, na magia, na cura, nas festas dos grupos, em todas as maneiras de viver. Então, a origem da música indígena se confunde com os mitos dos fundadores e formadores dessas tribos. Então, alguns deles acreditavam que a música, na verdade, era um presente de Deus. O grande tema da música era a natureza, então, por esse respeito que eles tinham, tá? Acreditavam que através da música eles tinham contato com forças espirituais, então eles achavam a música muito poderosa, achavam que a música era uma forma de conexão com esses seres, né? E se tratando da música, existe uma divisão de gênero e grupo, existiam instrumentos exclusivos para homens, outros para mulheres e outros que se tornavam brinquedos para as crianças, tá? Existem músicas para as mais variadas situações dentro de um grupo indígena, entre eles festas que homenageiam mortos, momentos infantis, festas guerreiras, ritos de passagens, cultos aos espíritos dos ancestrais, né? E para essa música acontecer, eles tinham os instrumentos. Quais eram esses instrumentos? Tinham os idiofones, que eram instrumentos cujo som era obtido por meio de vibração, percussão ou atrito, como chocalhos, cabaças cheias de material. Tinha o aerofones, que são instrumentos cujo som é obtido pela circulação do ar em seu interior, né, o que representavam em grande quantidade e variedade, como, por exemplo, buzinas, apitos, flautas, tá? Os zumbidores, né, que eram instrumentos cujos som eram produzidos quando eram agitados no ar, né? Eles podiam estar presentes em rituais funerários ou brinquedos de crianças, e os membranofones, que eram, na verdade, instrumentos cujo som é obtido pela vibração de uma membrana semelhante a tambores, por exemplo. Acreditava que passaram a fazer parte da musicalidade indígenas após os contatos com o africano. Então, o que acredita é que os africanos eles tenham trazido para o meio indígena essa musicalidade. Então, a partir desse contato, houve aí essa influência, né? E com isso os índios acabaram adotando essa musicalidade. Ok, gente? Bem, essa foi a nossa aula de história de hoje. Eu espero que vocês realizem as atividades e não esqueçam de mandar para a prova, viu, gente? Tô com saudade de vocês. Um super beijo.